Bom dia, gente! Hoje a gente vai começar o nosso Fisiologia do Sistema Respiratório, então são 2 aulas, tá? Nessa primeira aula a gente vai trabalhar um pouco sobre a fisiologia comparada dos grupos, né? Então, como nos filos animais, quais são os tipos de sistema respiratório. E na aula 31, que é a nossa próxima aula após esse conteúdo, nós vamos trabalhar especificamente sobre a fisiologia do sistema respiratório humano, tá? Então, Biologia A, segundo ano, livro 7, aula 29 e 30, sobre a fisiologia do sistema respiratório. Então, para começo de história, para começo de conversa, vamos lá parar, dar aquela respirada, né? Já que a gente vai falar de sistema respiratório, vamos entender o que é esse bendito desse sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é formado por um conjunto de órgãos por um conjunto de órgãos por onde o ar contendo oxigênio circula pelo organismo. Então, em resumo, é isso, tá? Então, são esse sistema, né, conjunto de órgãos que vai circular esse ar, permitir processar esse ar também dentro do organismo do animal. Só que dependendo do tipo de animal ou do filo animal, essa passagem do ar, essa circulação e esse processamento do ar, ele vai ocorrer dentro do organismo, vai ocorrer de maneira diferenciada, distinta, tá? E a gente tem que entender que a respiração celular realizada lá pela organela mitocôndria, né, dentro da célula, de cada uma das nossas células, ou de cada uma das células do animal, ela é o processo com o qual está relacionado grande parte desse sistema respiratório também, tá? Não é só o mecanismo mecânico, né? Não é só o processo mecânico da respiração, que é o que a gente chama de ventilação, né? Que é o ato da gente jogar o ar para dentro e expelir esse ar, tá? Nós temos um processo fisiológico que também está relacionado com a respiração, que é a produção de ATP. Então, o sistema respiratório, além do fluxo e de trocas gasosas dentro do nosso organismo, também se relaciona com a produção de energia para as nossas células, já que nós somos pessoas nada preguiçosas, nós somos pessoas muito ativas, então a gente precisa de muita energia, né? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, é através dessa respiração celular que ocorre lá na mitocôndria, quebra a glicose e a partir dessa molécula de glicose produz e libera para as nossas energia, né? Que é o ATP, que é a nossa moeda energética, libera para as nossas células, tá ok? Então, além disso, tem a hematose, que é a troca gasosa, né? Que é a recebimento desse oxigênio, oxigenação das células e retirada do gás carbônico, que é produto da respiração celular, tá? E descarboxiliza essa célula, ou seja, desintoxica, tira o excesso de gás carbônico dessa célula. Por isso que quando a gente inspira, a gente joga oxigênio para as células. E esse oxigênio é gasto, consumido durante o processo de respiração celular. Durante esse consumo de oxigênio para quebrar a glicose, há produção de gás carbônico. Aí o que acontece? A hematose pega esse oxigênio, converte ele, a gente expira e joga esse gás carbônico para fora do nosso organismo, tá ok? Então, basicamente, o processo é isso. Então, a palavra respiração, ela é utilizada comumente para designar 2 processos diferentes. A respiração celular, que é o processo fisiológico, e as trocas gasosas do organismo, que é o processo mecânico, tá? Então, não esqueçam que, cientificamente, o termo respiração, ele é restrito ao processo fisiológico de respiração celular.
O outro processo é a hematose e o processo de ventilação mecânica, tá? E aí deixa eu tirar essa muriçoca que tá aqui me atrapalhando. Aí nós temos as fases dessa respiração. Essas fases da respiração são da respiração celular, né? São a glicólise, que é o processo de quebra mesmo da glicose. C6H12O6 é a fórmula molecular dessa glicose e ela no citoplasma da célula é quebrada em duas novas moléculas chamadas de ácidos pirúvicos ou piruvatos. Quando esses ácidos pirúvicos eles são produzidos, né, eles formam nessa quebra da molécula de glicose, é a formação já de duas moléculas de ATP. Isso no citoplasma da célula. Quando esse processo inicial é concluído, esses ácidos pirúvicos são jogados para o interior da mitocôndria, tá? Que é onde inicia a segunda fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, que ocorre, eu vou até já passar aqui, ó, na matriz mitocondrial. O que é matriz mitocondrial? O que é crista mitocondrial? Observem que aqui na nossa mitocôndria, essa organela ela tem uma dupla membrana. Ela tem uma membrana externa lisa e tem uma membrana interna rugosa que formam essas cristas. Então, as cristas mitocondriais é onde ocorre a terceira fase, que é a cadeia respiratória. Dentro dessa segunda membrana, que formam as cristas, há uma substância, certo? Que é a matriz mitocondrial. E é nessa matriz mitocondrial que o ácido pirúvico vai passar por um ciclo chamado ciclo de Krebs, que eu tenho certeza que vai ser o nome do filho da Isabella Ertel, tá? Brincadeira. Mas é um nome bonito. Imagina vocês chamando Krebs, menino, vem cá. Vem aqui, menino, Krebs. Ô, menino danado esse menino. O que eu fiz para esse menino, né? Então, esse ácido pirúvico, ele já produz aqui, ó, 6 moléculas de gás carbônico, ok? Então, é esse gás carbônico aqui que vai ser lá na hematose, lá nos alvéolos pulmonares, né? Vão ser retirados das nossas células e jogados para fora. Depois que a gente passa por essa segunda fase, temos a terceira fase de cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, que essa fase é a produção de uma grande quantidade de ATPs, né? Cerca de 26, de 30, aqui tá 26, mas é de 30 a 32 ATPs são formados nessa fase, tá? Na última fase, então é a fase de maior produção de energia e também a produção de água. Aquele oxigênio lá do início, ele se junta com os hidrogênios que foram retirados durante o processo e formam moléculas de água, tá? Então, em resumo, as fases da respiração celular são essas. Deem uma olhada nos conteúdos do primeiro ano que tem detalhadamente essas fases da respiração. Gente, mas que complicação, é muita coisa na cabeça da professora e às vezes o cérebro buga, tá? E aí nós temos aqui, ó, só para reforçar, a equação simplificada, né, da respiração celular. Então, a molécula de glicose que a gente absorve do alimento, mais o oxigênio que a gente absorve do processo de inspiração, vai ser quebrado, né? Vão ser modificados, produzindo gás carbônico que a gente expele durante o processo de expiração, mais água que vai nutrir as nossas células, mais entre 36 e 38 moléculas de ATP para cada glicose, tá? Então, deem uma olhada nos conteúdos para vocês do primeiro ano, para que vocês consigam entender um pouco mais esse processo que lá está mais detalhado. Então, quais são os mecanismos de trocas gasosas quando a gente fala dos filos, tá? Dos grupos de animais. Então, dos filos, dos grupos de animais, tá? Em cada filo animal tem o seu processo respiratório, até porque, e todos, né, tem os seus sistemas, todos os seus sistemas têm a sua complexidade, até porque os filos, eles têm filos que têm complexidade maior e filos que têm uma complexidade
menor, tá? Então vamos entender alguns desses mecanismos. A respiração cutânea, por exemplo, é uma característica presente em essa respiração cutânea. Há algumas formas de respiração cutânea. A mais, vamos dizer assim, conhecida é a dos anfíbios, tá? Mas existe também um tipo de respiração cutânea através da superfície corpórea, tá? Exemplo, poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, que são filos de animais que não possuem ainda um sistema respiratório, tá? Então, essa característica de passagem de gases, de trocas gasosas a partir através da superfície corpórea, presente nesses filos iniciais aqui, ó, nesses filos simples de poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, significa dizer que não há um sistema respiratório, né, responsável por essas trocas gasosas. Esse processo ocorre por difusão, volta aqui, ó, por difusão simples. O que significa isso? Esses animais, então nós temos aqui, ó, uma hidra e nós temos aqui uma planária, tá? Um representante dos quinidários e um representante da classe turbelária dos platelmintos, certo? Esses indivíduos, por eles não terem órgãos estruturados para poder captar esse oxigênio, processar esse oxigênio e devolver o gás carbônico, essa troca gasosa ocorre célula a célula. Então, as células da superfície externa, né, do corpo absorvem o oxigênio, passam esse oxigênio por toda a cavidade corporal, convertem esse oxigênio a partir do processo de respiração celular, porque embora eles não possuam um sistema respiratório, mas eles possuem mitocôndrias que fazem o processo de respiração celular, então há conversão do oxigênio no gás carbônico e devolvem também através dessa passagem de fusão simples, lembrem lá dos transportes de membrana, tá? Então é passagem desses gases célula a célula através da membrana plasmática, tá? Já a respiração cutânea dos anfíbios, né, já é uma respiração cutânea diferenciada, porque essa pele ela é vascularizada. Ali nos grupos anteriores não havia sistema circulatório também, né? Aqui a gente já tem um sistema circulatório, né? E esses indivíduos aqui, ó, também já possuem pulmões, tá? Os indivíduos adultos. A respiração dos anfíbios, pegar primeiro eles aqui, é um sistema respiratório bem complexo, bem legal da gente entender. Por quê? Porque dependendo do grupo, por exemplo, nós temos quatro exemplos dentro dos anfíbios, né? Os anura, que são os sapos, aqui como vocês estão vendo. Nós temos as salamandras, né, que são os urodela. Nós temos as cecílias e nós temos ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Pausa para questões técnicas, certo? Então, esses grupos de animais, dependendo, mesmo dentro dos anfíbios, os anura, por exemplo, os girinos, né, que são as larvas, eles, por estarem na água, eles só respiram através das brânquias. À medida que a metamorfose se completa, né, que ele passa de larva até o adulto, que é o nosso exemplo aqui, aí ele perde a respiração branquial e passa a ter a respiração cutânea através dessa pele vascularizada e a respiração pulmonar também, tá? As salamandras, que também são outros exemplos de anfíbios, elas já conseguem manter essa respiração branquial durante toda a vida adulta, desde a larva até a vida adulta, tá? Então, quem tem pele vascularizada e também realiza esse processo de trocas gasosas são os anelídeos, os moluscos que possuem pulmões, né? E os anfíbios adultos, tá? Porque os
os jovens, né, as formas larvais, elas respiram exclusivamente através do mecanismo branquial, tá? Por que aqui tem pele vascularizada? Porque como já há um sistema circulatório, e a gente sabe que o sistema circulatório, o sangue é meio de transporte de substâncias, e dentre essas substâncias os gases estão incluídos, né? Então, esses vasos sanguíneos, ó, eles servem como meios de transporte. A epiderme captura esse gás, o oxigênio no caso, né? Ele é transportado e convertido com a participação do sangue e é devolvido, né, para as células epidérmicas através da presença, né, ou da liberação desse gás carbônico, tá ok? Exemplos de respiração branquial, as salamandras, que são representantes de anfíbios, tá? Aqui essa espécie de salamandra, inclusive as brânquias são externas e conservam essa respiração desde da fase larval até a fase adulta. Quem mantém esse tipo de respiração? Anelídeos também, né? Exemplos, moluscos, os crustáceos, equinodermos, peixes e as larvas de anfíbios, tá? Então essas brânquias, elas são especializadas em retirar o oxigênio dissolvido na água, porque o oxigênio que está lá na água, né, o da atmosfera, está disperso na atmosfera em forma de O2. O que está na água, ele está formando a molécula da água. Então, esse oxigênio, ele é retirado dessa água e essas brânquias são estruturas que processam e retiram esse oxigênio da molécula da água, né? Então, para isso, precisa que haja essa estrutura para oxigenar, né, para ser oxigenada e retirar esse oxigênio. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então aqui nós temos, ó, os capilares sanguíneos, as estruturas branquiais. Então aqui nós temos o exemplo das brânquias dos peixes, né? Então passa a água por essas brânquias e elas convertem a partir do processo de difusão, retiram, aliás, né, a partir do processo de difusão, esse oxigênio da molécula de água, tá? E a respiração pulmonar, anfíbios adultos, como eu já falei, répteis, aves e mamíferos possuem esse tipo de respiração. Não vou me atentar muito para essa respiração pulmonar, porque é motivo da nossa próxima aula, tá? E a respiração traqueal é típica de insetos, principalmente, tá? Quilópoda, aracnídeos, quilópodas, diplopulsa, artrópoda, no geral, respiram através de respiração traqueal. Então, aqui nós temos um exemplo de um inseto, tá? E aqui, ó, bem na lateral, ó, do corpo, tem uma série de parecidos com poros, estruturas, né? Aberturas laterais que nós chamamos de espiráculos. E esses espiráculos, eles estão ligados diretamente a traqueias, certo? E esses espiráculos, eles capturam, eles servem, né, como vias de entrada e de saída de gás, e na traqueia há a conversão desse gás, né, do oxigênio, e liberação do gás carbônico, tá? Aqui, ó, só pra gente verificar, então eu tenho a epiderme aqui com os espiráculos, que são essas passagens, as ramificações das traqueias e os ligamentos dessas traqueias diretamente nessa epiderme, tá? Para poder realizar esse processo de trocas gasosas, uma vez que os insetos, eles não possuem sangue para poder realizar essa troca. Eles possuem o que a gente chama de hemolinfa, certo? Então, nos insetos terrestres, que é esse processo é mais típico, certo? Aí aqui nós temos exemplos das aranhas, né, dos aracnídeos, aqui ó, escorpiões, os opilhões, as aranhas, caranguejeiras, que elas têm o que a gente chama de filotraqueias. São estruturas semelhantes às traqueias originais de todos os insetos, só que elas são filamentosas, tá? Mas também servem para a mesma função. Já
A respiração pulmonar, só já dando um spoiler da próxima aula, são estruturas, né, que realizam trocas gasosas através, é um mecanismo de trocas gasosas através da utilização e da participação de estruturas específicas, que são os pulmões, tá? Então, isso são típicos de aves, répteis e mamíferos, tá ok? Na próxima aula a gente vai ver as estruturas do sistema respiratório humano e essa respiração pulmonar, tá? Então, aqui só alguns órgãos que participam desse sistema e até a próxima aula. Tchau!